E nós já vamos começar puxando esse assunto de faculdade aqui em 2025 e nós vamos te mostrar dados reais, não só aqui do Brasil, mas também de outros países. Afinal de contas, nós estamos vivenciando aí um mercado completamente globalizado já pelo menos há uns 5 anos. Deixa eu te contar, ó. Aqui mesmo em São José dos Campos, onde nós estamos morando, toda vez que a gente encontra um desenvolvedor e para a gente na rua, a gente pergunta: e aí, onde você trabalha? E na maioria das vezes é remoto para uma empresa gringa. Então, se prepara que esse vídeo vai ter muitos dados para você ficar aí pensativo e analisar direitinho como encaminhar sua carreira daqui para frente. Muito bem-vindo a esse CDF Café, e se você curte o Código Fonte TV, então eu te convido a se inscrever aqui no canal e ativar o sininho. E você que nos acompanha já deve estar careca de saber que desde 2021 nós fazemos uma pesquisa salarial para programadores e a edição de 2025 tá com as participações em aberto. Então não deixa de participar respondendo nesse endereço, pesquisa.códigofonte.com.br. De qualquer forma, nós vamos já analisar os dados sobre ensino superior da pesquisa com os dados atualizados para 2025. A pesquisa do Código Fonte hoje é a maior pesquisa no mercado brasileiro e a sua participação é essencial para a gente traçar verdadeiramente como anda o mercado tech no Brasil. Mas no fim do vídeo, a gente te lembra novamente, então continua por aqui. E quando a gente fala de faculdade aqui no canal, não tem jeito. Todo mundo que acompanha aqui o Código Fonte sabe que nós temos aqui uma das melhores faculdades como parceira, que é a FIAP. E ela é parceira justamente porque a gente acredita piamente na qualidade que ela entrega. E se você ainda está nessa fase de decidir se faz ou não graduação e principalmente se ainda tem dúvida sobre qual curso escolher, nós temos uma boa dica para te dar. E eu sei, nós ficamos também na dúvida, não é fácil escolher um curso, são muitas opções e algumas até se confundem um pouco, né? Por exemplo, para ser desenvolvedor de software, você pode fazer análise e desenvolvimento de sistemas, engenharia de software, ciência da computação, entre outras. E para te ajudar nessa escolha, existe a Semana Carreira Tech, que vai ser uma jornada de 5 dias de lives sobre os temas desenvolvimento, inteligência artificial, ciência da computação, nuvem e negócios. É excelente para você conhecer mais a fundo cada uma dessas áreas e decidir em qual delas você quer trilhar a sua carreira. E quem está oferecendo a Semana Carreira Tech é justamente a FIAP. Os seus especialistas e o pessoal da Alura vão conduzir as lives. Ou seja, você pode esperar aí muito conteúdo relevante e conectado com o mercado de trabalho. Esse evento vai acontecer entre os dias 9 e 13 de junho, anota aí, tá? E você já pode se inscrever pelo link que está aqui na descrição. Vou deixar um card aqui também para você. E é gratuito, então aproveita, né? Já vamos pular então direto para a pesquisa de 2024, onde nós perguntamos justamente qual é a formação que você tem, né? E a gente conseguiu fazer um cruzamento com os salários. Então, se você vê quem tem superior completo, pós-graduação e mestrado, obviamente aparece mais aqui, olha, em maior quantidade, nas faixas salariais ali a partir de 7 mil para cima, tá? Assim como a gente fazendo a mesma comparação ali, o superior em andamento está em uma faixa maior, obviamente, no início de carreira e nos menores salários, né? Mas a gente tem esse corte justamente pela formação. Então, olha, no nosso mercado, a gente vê, por exemplo, ó, superior completo 42%, superior em andamento 23%, pós-graduação 18%, superior incompleto 7%. O incompleto que seria não está em andamento, né? Então a pessoa começou e não fez, ou, né? Aqui no caso, ó, quem não fez faculdade, 4,82%, e aí mestrado e doutorado, 3,05%. Se a gente somar quem tem superior completo para cima aí, com MBA, com pós, em mestrado e doutorado, você vê que passa bastante da metade, né? 42, tem aqui um andamento, não vamos contar ele por enquanto, não. Existe muita desistência, né? Então, 4, 5, 60... Aí, 67... 4, 67, 68, acho que se a gente colocar todos os quebradinhos, né? Então, 68% tem, no mínimo, a formação da graduação e daí para cima, né? Graduação, pós, MBA, doutorado, mestrado. Então, você vê que é um percentual significativo, mesmo todas as vezes a gente sempre falando aqui que não é necessário ter faculdade para trabalhar na área de tecnologia. A porta do mercado se abre, independente se você tem faculdade ou não. A gente se formou em 1999 no ensino médio técnico, a gente já contou isso, né? A gente fez justamente para conseguir acessar o mercado. Então, a gente já começou a trabalhar antes até, do primeiro para o segundo ano
do ensino médio, a gente já estava trabalhando, fazendo estágio, né? E dali para frente, aí é só atuando em empresas. Então, o mercado se abriu para a gente sem ter faculdade. Então, a gente sabe muito bem que o conhecimento você consegue adquirir fora de uma universidade. Mas calma lá, que a gente já chega nessa parte, né, ali, onde a gente vai falar um pouco da nossa opinião. Aqui, por exemplo, a gente consegue também fazer uma segmentação por nível, né? Então, na nossa pesquisa, a gente sabe que o estágio, por exemplo, ó, a grande maioria não tem faculdade. Tem muita gente que faz outra faculdade também, né? E é comum. E ali o estar em andamento, né? Justamente porque, oficialmente, para você estar estagiando, você tem que estar estudando. Então, é o recorte normal. E aí, por exemplo, júnior, ó, o superior completo, 40%. Mas você pega os cargos maiores ali, ó, 46% com superior completo, 30% com pós-graduação, o MBA, tá vendo? Então, não é uma faixa inexpressiva. Então, a pessoa que é sênior, ela, com certeza, ela tem uma graduação ali de estudo maior. Só de curiosidade, o pleno aqui também, ó, 49%, é até maior que o sênior, ó, 49%. Tem aqui o em andamento e 16 com pós-graduação. E olha só, quando a gente avalia ali o outros, que entra justamente quem está ali como tech lead, já é uma pessoa que está num cargo ainda mais acima, a gente vê que somando ali pós-graduação e ensino superior completo, aumenta muito também, né? O mestrado também, ó. Sim. Vai quase 7%. Mestrado, né? O doutorado. Agora, a gente não queria só trazer o recorte ali do ano de 2024. Então, nós pegamos todas as outras pesquisas, que a gente também fez essa mesma pergunta, e traçou aqui esse gráfico que você está vendo, incluindo justamente os dados em aberto ainda até o período atual da pesquisa de 2025. E aí você vê, para quem tem o superior completo, ó, tá aumentando, 42 ficou ali na de 2024, e ali, ó, 43. Então, já está aumentando. O superior em andamento está diminuindo, ou porque a pessoa desiste, ou porque ela se forma. Né? Então faz sentido essa ir caindo enquanto essa cresce. Você tem pós-graduação em MBA aumentando. Verdade. E superior incompleto, olha, caindo. Não fiz faculdade, caindo. E o mestrado doutorado, ele aqui está no mantém, mesmo, né? mesmo 2021. patamar. Tá igual, ó, tá igualzinho, tudo no 3. Então a gente já consegue aqui já traçar uma opinião. As pessoas estão se formando. As pessoas estão fazendo uma graduação ou se preparando melhor, né, para o mercado. Então, se você fala assim, eu nunca vou fazer faculdade, que para mim não interessa, tempo, né? Mas você sabe fazer conta muito bem, que eu sei, você está vendo que parte do mercado, uma grande parte do mercado, está indo para esse caminho da faculdade, dessa formação que é mais natural, vamos dizer assim. Obviamente, se você já está acessando o mercado, e todo mundo conhece, todo mundo, e nós também conhecemos, aquela pessoa que nunca fez e se deu super bem e que ganha rios de dinheiro, tá? Ok, isso existe. Existe, sim. Mas o que a gente vê é que as pessoas, quando elas investem em educação, são as pessoas que, obviamente, têm uma facilidade melhor de acessar o mercado. E não só em graduação. O que me espantou também foi o avanço lá desde 2021 até agora da pós-graduação. Então você vê que as pessoas estão realmente cada vez se especializando mais, né? Saiu de 12% e agora está em 21%. Realmente. E olha que interessante essa matéria do Research. Vale a pena? Ali tem o ROI, né? O retorno sobre investimento é válido de se fazer uma faculdade em 2025? Justamente de ciência da computação, né? E eles descobriram, olha, o valor, o custo ali é entre 15 e 60 mil dólares. Não é tão barato, mas o trabalho em ciência da computação é justamente o que tem os maiores salários, olha só. Né? E aí eles até destacam, ó, gerenciamento de desenvolvimento, engenheiros de software e os engenheiros DevOps também estão em alta, né? E uma das informações que mais chama atenção é justamente o retorno do investimento. Então, eles colocam que quem tem ali uma formação em ciência da computação, ele está no grau mais alto ali de retorno, que gira em torno de 716%. Então, quem faz esse tipo de investimento aqui, ó, nesse valor, obviamente vai conseguir pagar rapidamente.
E olha que interessante, ele traz até uma dica ali sobre os principais erros que quem faz ciência da computação, os estudantes de ciência da computação cometem. E inclui justamente o deixar de lado os fundamentos da computação. Então, cara, concordamos 100% com isso. Lack of patience. Então, realmente, as pessoas são um pouco impacientes. Acontece, não é só lá fora, aqui também. E não aplicar aos estágios. Isso aqui eu acho que já não é uma realidade tão comum, né? Pelo que eu vejo, as pessoas estão sempre em busca dos estágios. E o levantamento que a Robert Half fez já em 2025 para o mercado lá fora, e é uma das maiores consultorias que tem aí de recrutamento, eles já apontam qual é a demanda para os trabalhos em tecnologia que estão em alta, né? Já aparece ali, ó, analista de inteligência artificial e machine learning. Não surpreende ninguém que tenha ficado tão em alta. Pois é, desenvolvedor, né, business intelligence, engenheiro de cibersegurança, engenheiro de dados, engenheiro DevOps, tem helpdesk, tem gerente de projetos, você tem engenheiro de cloud e rede, desenvolvedor, né, o software engineer e também o administrador de sistemas. E olha só que interessante essa informação. Olha, 87% dos líderes reportam dificuldades de encontrar profissionais qualificados, ao mesmo tempo que 65% diz que estão aumentando a contratação de talentos. Pois é, vai um pouco na contramão do que a gente vem ouvindo falar, né? As pessoas estão aí nessa, inteligência artificial vai roubar o mercado, vai acabar, não sei o quê, e as pessoas continuam contratando e buscando profissionais qualificados. Então, a gente vê aqui que a IA continua sendo, de fato, uma ferramenta, embora já esteja extremamente importante, até porque quem trabalha com o IA ali, não só como usuário, mas como desenvolvedor de ferramentas e tudo, já está lá no topo da lista, né? Não, e tem outra coisa que não muda, né? Aqui no Brasil e lá fora também. As empresas sempre reclamam, você não consegue encontrar profissionais qualificados. Essa sempre foi o tendão de Aquiles no mercado de tecnologia. E como a própria Robert Half cita o Departamento de Trabalho dos Estados Unidos, a gente foi atrás para ver algumas informações, tá? Então, por exemplo, lá você consegue ver, e eu acho que é bem interessante essa informação, você consegue filtrar por tipo de trabalho. Então, por exemplo, para desenvolvedores de software, QA, analistas e testers, você vê que eles têm, aqui já é de 2024, eles têm aqui mais ou menos qual é o salário por ano, tá? Então, chega aqui a $131 mil. Eles dizem aqui qual é a típica entrada educacional para esse cargo. E aí eles colocam graduação, né? Não tem jeito. O número de trabalhos em 2023, 1.897.000. Pois é. E ali, ó, eles colocam também qual é o crescimento que eles estão esperando, né, de 2023 até 2033. E é de 17%. Em comparação a outros trabalhos, ele é muito mais rápido o aumento do que a média. Ou seja, a área continua crescendo, né? E muito. E vamos ver para outras também. A gente separou para Web Developer e Digital Designers. Aí o salário é um pouquinho mais baixo, $95 mil só. Né? Mas também, olha, para você conseguir acessar o mercado, graduação, já em trabalho de 2023, 222 mil e também está em crescimento, ó, 8%. Mais um aqui, ó, analistas de sistemas, né? Também um salário bem interessante. $103 mil anuais. 527 mil trabalhos em 2023. Esses dados não têm atualizado assim. 2023 é o que a gente tem aqui hoje para comparar. E 11% também de crescimento lá na próxima década. E mais uma vez, nível de entrada, graduação, né? E outro aqui, ó, administrador de banco de dados e arquitetos. Também, ó, 123, esse é o salário mais alto, ó. Também com graduação, 141 mil postos de trabalho ali e também em crescimento, ó. Também para a próxima década. E olha que interessante essa matéria, já falando do mercado do Canadá. Gostei dessa frase aqui, ó, que está citando que o mercado de tecnologia no Canadá está simplesmente explodindo. Então, acho que resume bem os números, né? De acordo com o último relatório deles, foi adicionado lá 231.400 vagas para quem trabalha com tecnologia no ano passado. Só em Toronto foram 95 mil posições abertas desde 2018. E isso aqui serve para quem trabalha com machine learning, full stack development e computação em nuvem. Aqui tem a lista aqui, ó, machine learning, cybersecurity. A mesma demanda dos Estados Unidos é a que a gente vê também, Não né? muda, né? Para desenvolvimento full stack também, ó. E o mercado na Europa, todo mundo tem essa dúvida também, né? A Springs, ela compilou os dados
que veio de várias fontes, inclusive do Stack Overflow, e mostrou aqui os top 10 países, né, que tem mais desenvolvedores. Você vê, ó, Alemanha, 1 milhão, França, 533 mil, Reino Unido, 465, Espanha, você está vendo os números aí, né? São números muito grandes. Mas mesmo assim como acontece em vários países, inclusive aqui no Brasil, eles também têm essa demanda por desenvolvedores. Olha só, mesmo que o mercado esteja crescendo, para eles lá, eles têm uma demanda de 500 mil desenvolvedores. Isso, e a dificuldade de encontrar localmente isso. Então, a gente acaba aproveitando aqui, trabalhando remotamente e ganhando em euro. Isso aqui é bom. Eu gosto sempre de trazer também o levantamento do Octoverse do GitHub, porque tem uma importância e uma quantidade gigantesca de desenvolvedores, e ele já traz um recorte específico do Brasil, mostrando justamente como o Brasil vem crescendo também no ranking de número de desenvolvedores. Então você vê, desde 2019 até 2024, nós estamos aqui já no GitHub na 4ª posição. Passando, inclusive, a Rússia, passando a Alemanha, olha só, passando o Japão e o próprio Canadá. Então, a gente tem realmente uma força de trabalho muito relevante para o mundo, basta a gente se abrir para o mundo, né? Bom, e eu ainda elencaria justamente os 3 países que nós estamos atrás: Estados Unidos, Índia e China. Então, esses vai ser difícil mesmo de passar, né? Então, a 4ª colocação para a gente já fica com uma carinha de primeiro. E a galera sempre fica na dúvida, então, como é que é o mercado em Portugal? Cara, a gente está com uma viagem marcada para Portugal, nós vamos lá tentar trazer o máximo de informações possível, mas a gente sabe que é o destino que a maioria dos brasileiros que trabalham com tecnologia vão, né? A gente acha que é Estados Unidos, Canadá, mas não. A galera vai mais para Portugal. E aqui tem uma matéria justamente do Gabriel Coimbra, que é o vice-presidente do grupo IDC lá de Portugal, e ele traça aqui algumas coisas bem interessantes sobre esse mercado lá. Bom, as áreas de crescimento não ficam muito diferentes das que nós já citamos, né? Inteligência artificial, cibersegurança, computação em nuvem, análise de dados e Big Data. E é legal que eles até trazem um percentual em separado para cada um delas, né? Um crescimento de 30% ao ano para IA, de 15% para cibersegurança, 20% em cloud e 16% em Big Data. Então, você vê que são números grandes, em especial para IA, né? E aí, como sempre, vem aquela pergunta, vale a pena ou não fazer faculdade? Nós passamos pelo ensino médio técnico, como eu falei, faculdade, fizemos ciência da computação, depois a gente fez MBA, né, uma pós-graduação, só que aí já não foi na área, foi na área de gestão de empresas, e a gente sempre diz, vale a pena. Mas é por quê? Por causa do networking? Mas é por causa do papel do diploma? Não. Eu acho que o papel do diploma é o que menos importa, de fato, em você fazer a graduação. O que importa é o que você vai aproveitar durante a sua graduação. Então, como o Gabriel disse, né, o networking é importante, as experiências que você vai ter dentro da faculdade são importantes, as experiências de trabalhos e de empresas que estão envolvidas com a faculdade também são importantes. No final das contas, você tem que ter consciência que se você está fazendo um investimento, você não está investindo para sair com papel, você está investindo para sair com conhecimento. Por isso que é tão importante você escolher uma boa faculdade, aquela que realmente vai te mostrar o caminho para você criar ali a sua carreira, você criar o projeto da sua carreira. Não esquece de acessar pesquisa.códigofonte.com.br, seja para você ver ali os resultados das pesquisas dos anos anteriores, mas principalmente para você responder e participar da edição de 2025. Então a gente está contando com a sua ajuda não só para responder, mas também para compartilhar com todos os seus amigos aí, todo mundo que você conhece, que é dev, QA, trabalha com desenvolvimento de games, IoT, tudo isso a gente já engloba da nossa pesquisa. É isso aí, são os últimos dias, tá, para você participar, então aproveita, depois a gente vai trabalhar aqui para lançar a página de resultados e a gente volta novamente para mostrar para vocês os resultados. E a gente te espera então num próximo vídeo. Até lá! Tchau, tchau!